Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Mas o tema de hoje que nós vamos conversar aqui vai ser sobre você, mãe, que suspeita ou que já recém tem o diagnóstico do seu filho autista, recém foi ao médico, tem ali o laudo e se sente perdida e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Por onde começar a ajudar o meu filho autista? Né? Então, esse conteúdo, esse bate-papo aqui hoje, na verdade, não é para dar diagnóstico, né? Até porque eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico, eu sou terapeuta, mas não médica. Eu posso fazer indicação, fazer sugestões para que você vá até um médico e possa ter ou não aí o diagnóstico para o seu filho autista. Mas é para te dar direcionamento, orientações, para você não se sentir perdida, né? Como muitas mães, muitas que recém tiveram o diagnóstico de autismo do filho, da filha, e se sentem assim totalmente perdidas. Não sabem o que fazer, por onde começar, estão cheias de dúvidas e isto traz uma angústia muito grande. Por quê? É tão importante você estar aqui comigo, tirar um tempinho e estar comigo aqui hoje. Porque nada melhor do que falar com quem já fez o caminho das pedras. E o que significa isso? Eu me lembro, eu tenho, para quem ainda não está recém me seguindo, eu quero contar que eu tenho 2 filhos, eu tenho na verdade 3 filhos, mas um deles, o Henrique, que já tem quase 16 anos, eu tive o diagnóstico dele quando ele tinha 4 anos, diagnóstico de autismo. E depois disso veio a Helena, a pequenininha, caçula, agora com 4 aninhos. Então, quando eu estava gestante da Helena, vem no pensamento, né, um pensamento assim, será que o próximo filho também vai ser autista? E que mãe de filho autista que ficou gestante de um outro filho e não teve esse pensamento? Todas nós temos, né? Então, quem já fez o caminho das pedras. Então, eu estava pensando, né? Será que a próxima filha também vai ser autista? E conversando com uma mãe muito próxima de mim, uma professora, e já acompanhou o meu filho Henrique em várias situações escolares, ela fez um comentário, aquilo fez tanto sentido para mim, e eu guardei e comento até hoje. E ela me disse assim, Sara, fica tranquila, se a sua próxima filha também for autista, você já fez o caminho das pedras. E eu pensei, ela tem razão? É isso mesmo? Não preciso me preocupar. Eu já fiz o caminho das pedras. Eu já sei o que eu posso evitar, como trabalhar, como desenvolver, como ajudar. Então, por que ficar preocupada, né? E também, como uma das minhas alunas, quando ela se tornou aluna, a Rosiane, de Espírito Santo, inclusive quando ela se tornou aluna, ela me disse assim, Sara, você não imagina o que eu sentia, a angústia que eu sentia, por quê? Quando ela se tornou minha aluna, ela ainda não tinha o diagnóstico de autismo da Emily, mas ela já suspeitava que a Emily fosse autista. Então ela estava observando os comportamentos dela, que inclusive, logo a gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Vou falar sobre os sinais do autismo, né? E até você pode compartilhar esse nosso bate-papo com outras mães que você sabe que suspeita que o filho seja autista, mas ainda não tem o diagnóstico, ou até tem. Convida para que essa pessoa venha assistir aqui com a gente, tá? E participar aqui, tirando as dúvidas comigo. Mas, então ela já, né, suspeitava do autismo da filha, mas mesmo assim ela fez as inscrições e foi aprendendo no método CRIAR, é um método que eu tenho, que eu desenvolvi, e ela foi trabalhando com a filha depois que ela foi um segundo especialista. Então, foi confirmado que realmente a filha dela é autista, né? Então, aí, ok.
Mas antes disso, ela tinha muitas dúvidas, então ela se sentia angustiada, preocupada, ansiosa, nervosa, porque ela não tinha com quem se desabafar. Sabe, encontrar aquela pessoa que fala a mesma língua que você tenha liberdade de falar dos seus anseios, dos seus medos, das suas indecisões, das suas preocupações com o seu filho, dos comportamentos dele, dos sinais que você está observando de diferente nele, não ter com quem, porque você sabe, se eu conversar, né, com a vizinha vai achar que eu estou ficando doida. Se eu falar com o meu marido, ele vai achar que eu estou procurando coisa no meu filho. Meu filho é saudável, meu filho não tem nada, ele é muito inteligente. Ou se eu falar com fulano, a professora vai dizer, não, imagina, seu filho não tem nada. Eu digo isso, inclusive, quando o seu filho autista não apresenta muitos sinais, né? Não apresenta necessidade de muito suporte. Tem crianças autistas que precisam de pouco suporte. Então, as pessoas têm mais dificuldade ainda de aceitar o autismo naquela criança, né? Mas quando ela me encontrou, e ela disse, até hoje ela fala, Sara, agora eu tenho liberdade, eu me sinto acolhida, porque eu falo com quem me entende. E inclusive com quem pode me dar orientações sobre as dúvidas e as dificuldades que eu tenho ainda de lidar com a minha filha. Eu estou aprendendo a lidar com o autismo da minha filha. Então, nada como falar com quem já conhece o caminho das pedras, né? E hoje aqui esse é o objetivo, então é trazer orientações, informações para vocês. E hoje a minha aluna Rosiane aprendeu como ela mesma ela está aprendendo como desenvolver, como trabalhar com a filha autista, como auxiliar, como ajudar, principalmente nos comportamentos, né? E ela está alcançando resultados muito positivos, inclusive na escola. Então, assim, por que eu estou te contando isso? Porque talvez você recém teve o diagnóstico e você se sente assim, perdida, não sabe como fazer, por onde começar. Tantas informações na internet e você fica realmente perdida. Então, quando você fala com alguém, principalmente que não só ensina como você pode ajudar seu filho, como tem na família filhos autistas. Então, é diferente, né? É quando a gente fala com alguém assim. Bom, quando vou compartilhar, inclusive, aqui com vocês, parte da minha experiência, que talvez seja também, você se identifique, né, com o que eu vou compartilhar aqui com você. Antes de eu ter o diagnóstico, então, do meu filho Henrique, eu ainda só suspeitava que ele pudesse ser autista, só tinha, e muitas dúvidas eu tinha, muitas dúvidas. A primeira dúvida, uma das primeiras que veio na minha mente é, o que é autismo? O que é autismo? Então, na época, isso há quase 12 anos atrás, se falava que tal vacina pode causar efeito colateral, pode desenvolver autismo. Hoje já se entende na medicina que não tem sentido nenhum, tem comprovação que não tem, nenhuma vacina pode causar autismo, né? Agrotóxicos, alimentação, enfim, tantas coisas se falavam. E nesse tempo aí de 12 anos, a ciência foi estudando e foi revelando muita coisa, esclarecendo muita coisa, né? Então, hoje, né, com muitos estudos, já se sabe que autismo é genético. Portanto, se você tem, escuta essa aí, mamãe, se você tem um filho ou uma filha autista, ou você tem alguma avó aqui comigo que tem um netinho, uma netinha autista, dá aquele olhar de girafa assim, ó, vai para trás, dá uma olhada na família toda, você vai observar que tem mais alguém aí na família que tem sinais de autismo. Talvez
não tenha sinais tão acentuados como seu filho, mas tem sinais de autismo. Por quê? Quando nasce um autismo na família, a família já traz aquela carga genética de autismo. Então, não é incomum, quando você tem uma criança autista, encontrar outros autistas também. As minhas alunas, é tão interessante que elas estão se auto-observando e algumas me disseram assim, Sara, então eu também sou autista. Ou, às vezes não é a mãe, mas o pai. A mãe observa que o pai tem sinais. A avó, primo, né? Enfim, tem mais autistas na família, então é genético. Então essa foi uma das descobertas da ciência, né? E o que é autismo? É uma doença? Não, autismo não é doença. Relaxa, fica tranquilo. É uma maneira diferente de ser, de reagir, claro que com déficits, né, principalmente na interação e comunicação. Tá? Então, talvez você se lembre lá de um tio meio, né, um tio meio esquisito que você tinha ou tem, meio fechadão, não gosta de falar muito, fica na dele. Pode ser, se você tem realmente laudos de autismo na família, pode ser que esse tio seja autista, né? Bom, enfim. Quando se juntam, então, outros fatores, porque, falando disso, né? Então, Sara, eu tenho uma prima autista, mas ela tem o autismo leve, que é o que se falam normalmente, né? Essa linguagem que eu vou usar aqui, leve, moderado, severo, hoje a gente sabe, principalmente em países mais avançados nos estudos na ciência sobre autismo, se sabe que tem muito mais do que somente 3 níveis de autismo, né? Não existe apenas leve, moderado e severo. É em torno de 100. Então, você pode estar trombando na rua com autistas e você não sabe, né? Mas, enfim, às vezes pode ser que tenha alguém na sua família ali, uma sobrinha, por exemplo, que tenha um autismo com muita necessidade de suporte, por exemplo. Ela tem atraso na fala, ela se autoagride, né, agressiva, muito nervosa, enfim. E tem dificuldade com sono, por exemplo. E tem uma outra criança que seja mais, que tenha precise de menos suporte. Pode ser que tenha uma outra criança ali na mesma família que tenha autismo, mas fala, não tem atraso na fala, inclusive fala para os cotovelos, né? Frequenta a escola, tranquila, não tem quase dificuldades na escola. Pode ser? Pode. E por que aquela outra, na mesma família, precisa de tanto suporte assim? Entram outros fatores, como por exemplo, como foi o parto, né? A gestação dessa criança, enfim. Tem outros fatores que contribuem para acentuar os sinais de autismo, ou seja, a necessidade de suporte que essa criança vai ter depois, né? Então a gente precisa dar um olhar, outra questão, as comorbidades, né? Então talvez, por exemplo, eu tenho um lado da minha família que tem o lado de autismo e o lado do meu esposo que é o lado de TDAH. Então isso pode ser juntado, né, no seu filho autista. Então o seu filho autista, você recebeu o laudo que ele tem TEA e TDAH. TEA veio de um lado aí, TDAH de outro lado, né? Então pai e mãe, enfim, aí os genes, né? Então tem que ter esse olhar aí, tá? E por isso que alguns sinais podem ser mais intensos, né? E a criança vai precisar então de mais suporte. E quais são os sinais? Bom, são vários sinais que, inclusive, quando eu suspeitava de autismo no meu filho, né? E eu ficava super curiosa e entrava na internet pesquisando.
Se você, mãe, hoje ainda se sente assim, perdida, imagine há quase 12 anos atrás. Não tinham lives como agora, onde a gente pode falar com pessoas, ouvir, né, explicações, orientações, não tinha. Então, assim, era muito, e tinha pouco conhecimento ainda sobre o autismo. Se está em atraso agora, imagine há 12 anos atrás. Mas, mesmo assim, eu procurei estudar aquela sede de conhecimentos e descobri, então, que o autismo, a criança autista, ela tem hipersensibilidades. Então eu estudava sobre isso e observava o meu filho. Pensava, poxa, ele tem isso, ele tem seletividade alimentar, né? Por muito tempo, cerca de quase 2 anos, ele comia só arroz, feijão, um pouquinho, tomate e ovo frito. Só, não aceitava carne, salada, outro tipo de salada, nada. Fruta, era apenas uma fruta por meses. E não gostava que misturasse a comida, era tudo separadinho no prato, enfim. Auditivo, né? Então, quando ele era bebê, já colocava a mão no ouvido quando passava uma moto muito barulhenta, um avião. Ele já ouvia o avião antes que eu pudesse ouvir. Então, sensibilidade auditiva, a visão, né? A memória fotográfica, o olfato e o tato, e eu ia observando. Eu pensava, poxa vida, será então que ele é autista? Né? E estereotipias, que são movimentos repetitivos, ele também apresentava alguns. Eu pensava, poxa, então será que ele, né? Será que ele tá combinando? Atraso na fala, ele teve um pouco de atraso na fala, não muito, mas teve um pouco. Ecolalias ele não teve, mas ele andava na ponta dos pés, eu achava estranho aquilo, ele corria na ponta dos pés. Já uma das minhas outras alunas, que a filha é autista, levou a filha no pediatra, depois no ortopedista, porque ela não sabia porque a filha caminhava na ponta dos pés. E os profissionais na época disseram que não, mamãe, não é nada. E era autismo. Né? Então, outra coisa, muita irritabilidade, crises nervosas. Só a mãe para entender. E mesmo assim, se a mãe não entendesse o que ele estava falando ali naquele momento. Já perdia a paciência e ficava muito nervoso. Então era assim, uma dependência muito grande. Quando eu saía de casa, porque até então eu procurava evitar sair de casa, a gente vai diminuindo a nossa vida social porque a gente se sente desconfortável, né? As pessoas não entendem. Não sei se vocês aqui passam por alguma situação assim também, desconfortável, né? Eu acredito que sim, se tiver mãe de autistas aí, se a criança ainda não está bem desenvolvida, né? E para ir a um banheiro público, quando ia, por exemplo, no aeroporto e precisava ir ao banheiro, né? Ou se ele precisasse ir ao banheiro, como fazer? Tinha que entrar no banheiro feminino. Era tão desconfortável, precisava dar explicação para as pessoas ali, mas devido à dependência que ele tinha de mim, né? Então, assim, dificuldade de olhar nos olhos, um pouco, não era demasiado, mas tinha, assim, dificuldade, né? O sono, agitação, já acordava chorando, o hiperfoco, demasiadamente focado num brinquedo só por meses, ou aquela fala pejorativa, né? Que fica falando o mesmo assunto, que é o interesse dele, e se torna cansativo, enfim, muitos sinais. Empilhar ou enfileirar brinquedos, né? Também muito característico. Sabe, tudo isso me ajudou a entender que sim, o meu filho poderia ser autista. Então, se tem alguma mãe aqui que suspeita que o filho seja autista, se ele tem sinais, pode ser que ele não tenha todos esses sinais, mas alguns desses sinais já faz você pensar que ele pode sim ser autista.
Bom, quando você sabe de tudo isso, você entende tudo isso, todos esses sinais, isso te ajuda. Por quê? Porque você sente que você mesma é capaz de ter conhecimentos, de ter informações e de aprender como você mesma pode ir desenvolvendo o seu filho. Por quê? Isso aconteceu comigo. Isso tem acontecido com as minhas alunas. Nós, mães de autistas, nós passamos o maior tempo. Eles, os nossos filhos autistas, convivem a maior parte do tempo conosco, por mais que você trabalhe fora, mas tem a sua família. Então, eles têm mais tempo com a família do que com profissionais. Não que os profissionais não possam ajudar, né? Mas eu descobri, também quero compartilhar com vocês, eu descobri que na época, né, se falava em autismo e síndrome de Asperger, ou de Asperger. Não sei se vocês aqui já ouviram falar nisso, né? Seria o leve, porém se sabe que tem muito mais do que apenas 3 níveis de autismo, tá? É que o Brasil ainda está muito, né? Precisa de ter muito mais conhecimentos ainda. Está evoluindo, né? Mas hoje se sabe lá fora, em países mais desenvolvidos, que se tem muito mais do que apenas 3 níveis de autismo. Quando eu comecei a suspeitar então do autismo do meu filho, na época se falava de autismo e síndrome de Asperger ou de Asperger, né? Mas hoje em dia se sabe que teve alterações e vê a Associação Americana, né, a Academia Americana de Psiquiatria, ela vai fazendo alterações e durante esses quase 12 anos, alterações aconteceram, né? E agora eles não consideram mais síndrome de Asperger, autismo e autismo, né? Não. Como que eles consideram o autismo? Com ou sem déficit intelectual, né? Com ou sem. Então, no caso, a síndrome de Asperger aqui se encaixaria no autismo sem deficiência intelectual, ou seja, que tem um QI normal ou avançado, né? Maior, um QI maior. E o autismo de alto funcionamento, que se dizia antes, que é um QI normal, né? Ou pode ter um QI baixo. Então, hoje eles determinam assim. Então, vamos lá. É o autismo com ou sem deficiência intelectual. E o autismo com ou sem fala funcional. Então, que seria o autismo de antes se falava baixo funcionamento, né? Então, tudo eu observava no meu filho, tudo. E quando eu fui estudando sobre isso, então na época, o síndrome de Asperger e autismo, na época, quase 12 anos atrás. E quando eu cheguei para a consulta com o neuropsiquiatra infantil, quando eu cheguei até ele, contei da minha gestação, do parto, de tudo que eu tinha observado no meu filho, as dificuldades, isso ele já tinha 4 aninhos, ele estava aniversariando 4 aninhos. Quando eu contei tudo, falei, terminei e disse assim, doutor, eu suspeito então que o meu filho seja, tenha síndrome de Asperger. E o doutor disse assim, o seu filho é. Ele me olhou bem nos olhos e disse, seu filho é. Como que eu me senti então? Eu senti um alívio muito grande. Por quê? Porque a partir daquela resposta eu tive um direcionamento. Eu aprendi que tinha por onde eu começar, tinha um fio da meada. Então eu saí dali do consultório me sentindo mais leve, mais aliviada. E pode ser que tenha alguém pensando assim, mas o filho dela, então, ele é a síndrome de Asperger, ele é Asperger, né? Não é um autismo severo, então é fácil dela desenvolver o filho dela, né? É assim difícil, o filho dela
Ele é verbal, ele fala, é fácil. Mas eu tenho as minhas alunas que têm filhos com esses níveis, né? O moderado, o severo, e estão desenvolvendo os filhos, estão aprendendo a falar, estão aprendendo a se comunicar, a ter autocuidados. Então, não é porque o meu filho não é o autismo severo que eu não posso ajudar mães de crianças com necessidades maiores de suporte a desenvolver os filhos também. Por quê? Porque esse método que eu desenvolvi, que eu tenho trabalhado aqui em casa e que as minhas alunas também têm trabalhado, não importa o nível de autismo que a criança tenha. Inclusive, para quem não é autista, também ajuda. Como foi o caso da minha aluna Rosiane. Ela acreditou tanto no método que mesmo sem ter o diagnóstico, ela veio fazer parte da turma também, né? Então, a maneira como é trabalhado traz resultados e resultados rápidos. Mas, ok, então agora eu já tinha o diagnóstico, eu já tinha o laudo na mão. Ufa, agora eu sabia o fio da meada, eu sabia por onde começar. Mas aí vem a outra dúvida, que isso acontece com a maioria das mães que recém tem o diagnóstico de autismo do filho, que é, ok, agora eu sei, mas e agora? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Como ajudar o meu filho? Aí vem as dúvidas. Mas o que o doutor me disse, e isso eu gravo comigo até hoje, e falo muito para as minhas alunas, e para quem me acompanha aqui também. Ele me disse, Sara, a melhor médica para o seu filho é você. E a melhor terapia para o seu filho é a sua família. Eu gravei. Olha, o que mais que o doutor deve ter me falado, eu não gravei tanto, não sei te contar não. Mas isso eu gravei. Gravei tão forte comigo e até hoje isso faz muito sentido para mim. Muito sentido. E para muitas mães que eu tenho instruído, que eu tenho orientado, faz sentido. Então, a partir daí, dessas palavras, eu entendi que eu mesma, mãe, podia ajudar, podia desenvolver o meu filho autista. E com essa experiência que eu tive no decorrer desses anos, o que eu aprendia, né? Hoje eu ensino também outras mães a trabalharem, a desenvolverem os seus filhos autistas. Até vó eu tenho como aluna também, né? Trabalhando com o neto. É possível, basta você ter muito amor no seu coração e vontade de querer ajudar o seu filho autista. E claro, buscar conhecimentos, né? Porém, um outro desafio veio pela frente. Qual foi o próximo desafio? Na minha cidade, há quase 12 anos atrás, não tinha nenhum profissional que pudesse me ajudar. Não tinha. Na escola, alguns profissionais me diziam assim, eu ouvi mesmo falar quando eu fiz faculdade. Então, o que aconteceu? Eu tive que correr atrás. Aí fez sentido para mim aquelas palavras que o médico me disse. Eu fui pesquisar, eu fui estudar e eu fui praticar. Colocar em prática. E o que eu descobria que funcionava, que dava certo, eu ensinava os profissionais na época. Eu fui direcionando, eu fui compartilhando e eu fui explicando o que funcionava, o que eu tinha colocado em prática aqui comigo. Eu ia explicando. E hoje eu ensino mães de filhos autistas como fazer, o que fazer para ajudar o filho, né? Se desenvolver, ser uma criança calma, tranquila, que é o sonho de toda mãe de autista. É o sonho que o seu filho cresça com independência, com autonomia, né? E além de uma forma natural. Eu não indico medicações, mas de uma forma natural.
Então, hoje, o meu filho, já quase 16 anos, então, ele é autista, mas porque autismo não é doença, então não tem remédio para autismo, né? Até tem um outro bate-papo, que eu acho que foi o anterior, do que eu fiz quinta passada, eu expliquei sobre isso. Se não, autismo não é doença, não tem remédio para autismo. Mas tem como você tratar de uma forma natural, você ajudar o seu filho de uma forma natural, para que ele saiba lidar com os sentimentos dele, que normalmente é o que está por trás das crises nervosas de muita criança autista, né? E eu também instruí como as mães podem ser uma ponte de conexão, trabalhando com o filho, desenvolvendo o filho, entendendo as dificuldades dele, as necessidades únicas do filho e compartilhando na escola como que a escola pode lidar com o seu filho nas determinadas situações de dificuldades que ele se encontrar. Você, mãe, precisa ser a ponte. E isso não é lá no dia que você vai fazer a matrícula, ou apenas no dia que tem reunião de pais na escola. Não. É constantemente. Sabe por quê? Porque você também vai estar em aprendizado com o seu filho autista. Cada dia é um novo dia. É uma nova situação que pode acontecer em casa mesmo. E você aprende que da forma como você tinha trabalhado não funcionou. Você precisou trabalhar de uma outra forma com ele. Daí funcionou. Então aquela vivência, aquela experiência, você precisa levar para a escola. E dizer, olha, prof, olha, coordenação, se o meu filho tiver um comportamento assim, 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 eu preciso que vocês lidem com ele assim, 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 porque em casa funciona dessa forma. Então você precisa ser a ponte de conexão, né? E eu ensino então as minhas alunas como trabalharem essa ponte, né? Levar conhecimentos, a sua prática para a escola, instruir a escola. É muito importante. O seu papel de mãe, como eu disse, você é a melhor médica, sua família pode ser a melhor terapia. Não que o seu filho não venha fazer alguma outra terapia, que ele tenha necessidade. Como o meu já fez ecoterapia, aquela no cavalo, já fez fisioterapia, também já fez hidroterapia. Mas essas terapias que têm metodologias, que trabalham com intervenções, com bloqueios, com chantagens, que eles dizem que não é chantagens, que é consequência, nunca funcionou para o meu filho. Mas isso é um assunto para a gente conversar um outro dia. Se você quiser saber mais detalhes sobre terapias, eu tenho mais vídeos aí no meu Instagram falando somente sobre isso. E você pode dar uma olhadinha lá que vai te ajudar, tá bom? Então, muitas mães me perguntam, né? Qual profissional pode dar um diagnóstico de autismo para o meu filho, sabe? Qual profissional? Neurologista, psiquiatra infantil, pediatra, mas presta atenção. Precisa ser um profissional que tenha experiência em dar diagnóstico de autismo. De preferência, aquele profissional que tem experiência em dar diagnóstico para crianças autistas do nível leve de suporte. Porque essas crianças apresentam sinais leves. Então tem que ser muito bom profissional mesmo para perceber que aquele pequeno sinal é um sinal de autismo. Então, se você suspeita a mãe, né? Mas você já foi a um profissional e ele diz que não é, vamos esperar um pouco mais. Vai no segundo, vai no terceiro, tá? Mas você, mãe que recém teve o diagnóstico, o que eu quero trazer para você hoje é que você se acalme teu coração. Porque o seu filho vai te mostrar o caminho. Escuta, observa o teu filho. Antes de você sair apavorada, desesperada, buscando terapias e tratamento, lembra que autismo não é doença, não tem tratamento para autismo, tá?
Mas antes de você sair desesperada buscando ajuda, suporte, aqui está o principal suporte para o seu filho. Aqui está em você, você como mãe. Então é isso. Amanhã, às 20 horas de Brasília, tô aqui de novo com vocês, compartilhando mais conhecimentos, tá? Hoje foi para quem suspeita que o filho seja autista, amanhã vai ser para quem recém teve o diagnóstico e tá totalmente aí perdido. Então, beijo grande, quem chegou agora assiste no gravado depois que vai te ajudar muito. E até amanhã.